Paz, queridos, que Deus los bendiga em Cristo. Um grande saludo, um grande abraço desde Bolívia. Eu sou Samuel Silva e hoje vamos dar continuidade a nossa série El Evangelio de la Gracia, uma exposição de las doutrinas de la gracia de Deus. Este é o segundo video que estamos fazendo, a segunda parte. Se você não viu a primeira parte, hemos tratado de la depravação radical, sobre o pecado original, hemos hablado de la entrada del pecado en el mundo, é o primeiro ponto. Então está aí, se você vai ver as publicações, está aí o video, puedes assistir, puedes mirar para entender melhor a série Evangelho de la Gracia, uma exposição de las doutrinas de la gracia de Deus. E hoje, por la gracia de Deus, vamos dar continuidade. Hoje estarei tratando do segundo ponto, a segunda parte. E para começar isso, eu quero ler com você um versículo. E o tema da segunda parte é este: um dulce e irresistível chamado de Deus. La gracia eficaz, el llamado de la gracia, um llamado eficaz e poderoso de Deus. O texto que quero ler para isso está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos ler esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 al 10, e em seguida vamos estar orando, amém? Vamos ler. Efésios capítulo 2 diz assim: E ele os deu vida a vosotros, quando estabais muertos em vuestros delitos e pecados, em los quales anduvisteis em outro tempo, siguiendo la corriente deste mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, ahora versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efésios capítulo 2, versículo 1 al 10. O texto que hemos leído de Efésios é o texto que estamos tomando como referência para nosso segundo ponto, hoje que estamos falando de la gracia irresistível, las doutrinas de la gracia, el evangelio de la gracia. Escute isso. Há um chamado de Deus que é efetivo. Quando Deus ordenou a criação do mundo, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus ordenou a criação do mundo, o universo não hesitou. O universo cumpriu o ordem do Senhor, do chamado de la criação. O universo cumpriu. Hubo luz, hubo criação, hubo o universo. El efecto deseado por Dios en la creación se hizo realidad. La voz de Dios hablando se hizo realidad por medio de la creación. Del mismo modo, hoy vamos a estudiar que cuando Dios llama a las personas, como por ejemplo, un otro ejemplo para estar claro el tema de hoy, cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba fría, Lázaro obedeció y salió a la vida. Lázaro respondió viniendo a la vida. Estamos hablando de un llamado, la voz de Dios. Ya hablamos de la voz en la creación, la voz soberana y milagrosa, la voz que hace milagros de Jesús, pero también hay un llamado eficaz de Dios en la vida del cristiano, en la vida de los elegidos de Dios. Hay un llamado. Los teólogos de la Reforma Protestante enseñaron
que el llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual. Entonces, de acuerdo a la ilustración que había dado de Jesús llamando a Lázaro de la muerte física para la vida, la resurrección biológica, por supuesto, sobrenatural, los teólogos de la Reforma, los hombres de Dios, trajeron a la explicación eso que estamos estudiando, el llamado eficaz de Dios, la gracia eficaz, el llamado de Dios que saca el hombre de su muerte espiritual y lo trae a la vida espiritual. El llamado eficaz de Dios se refiere a un llamado especial que Dios, por su poder y autoridad soberana, produce el efecto, o sea, el resultado. Cuando Dios llama las personas, hay un resultado, hay un efecto. Pablo, el apóstolo São Pablo enseñó en sus cartas, vamos ver algunos textos bíblicos, ya hemos leído Efesios y vamos exponer ese texto con más detalles también en este tema de hoy. Cuando Pablo nos enseña que en Romanos que Dios predestina a las personas, Dios llama a las personas, Dios elige a las personas, está en Romanos capítulo 8, no podemos olvidar, es importante que si estás tomando nota, poder entender eso. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo está llamando de que aquellos a quien Dios predestina, mira el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Pablo habla aquí del llamado eficaz de Dios. En otras palabras, es la gracia dulce, eficaz e irresistible de parte de Dios que nos hace amarlo aun cuando no lo amábamos. Incluso hay una pregunta que quiero hacer para usted basada en este tema. ¿Cómo es que ahora usted que antes usted odiaba a Dios, a usted no le gustaban las cosas de Dios, pero ahora usted lo ama, usted sirve a Dios? ¿Cómo es que esto pasó? Ahí está, vamos a explicar, está la gracia eficaz, el llamado de Dios. Ese llamado es tan eficaz y poderoso que nos hace amarlo aún más. Es mucho más irresistible de que el amor de una flamante pareja. Es mucho más irresistible que el amor de novios recién que se están casando con ese amor, esa pasión. Es un llamado, un amor, una gracia mucho más irresistible de lo que podemos imaginar que nuestras palabras aquí. Ese es el llamado eficaz de Dios. Para empezar a hablar de este tema, yo quiero, el primer punto, yo voy a llamar de la llamada eficaz. La llamada eficaz. Y para dividir ese primer punto, yo quiero hablar con usted sobre dos llamadas, sobre dos llamados. Lo primero de ellos es el llamamiento externo, o sea, es la proclamación del Evangelio. Mira conmigo, por favor, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice sobre ese llamado externo. Porque el apóstolo San Pablo, en Hechos 16, está predicando la palabra, está predicando el evangelio. Y hay un grupo de mujeres que están en el río, están ahí junto al río, y en Filipos. Y mira qué interesante, el versículo 14 de Hechos 16, mira lo que pasa mientras Pablo está hablando el evangelio a ese grupo de señoras que están en el río. Versículo 14 dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mira, la primera parte dice que estaba oyendo. Lidia estaba escuchando la palabra de Dios. Pablo, el predicador, habló a los oídos de Lidia. Él está hablando. Por supuesto que hoy tenemos los recursos como micrófono, tenemos sonido, pero en aquel tiempo Pablo está usando solo su voz, su único instrumento. Y ella está escuchando. Ahí nos referimos, los teólogos refieren esto a un llamado externo. Es la predicación del evangelio que representa ese llamado externo. Este llamado de Dios externo es audible
tanto para aqueles que são elegidos de Deus, como para aqueles que não são elegidos, para os que não são escolhidos, são para todos. E como passa isso? Isso está em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Romanos, capítulo 10, Pablo explica que é esse chamado. Romanos 10, 13 diz: Pois todo aquele que invocare em nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão a aquele em el qual não han creído? Mira que interessante. Está dizendo, mira o versículo 3, 14 todavia. E como crerão em aquele de que não han oído? Está falando dessa predicação, desse chamado externo, que o predicador agarra um micrófono e empieza a predicar, ou um lugar ao aire livre, aí está a proclamação externa. E Romanos, capítulo 10, versículo 17, é muito claro nisso, e diz que assim que a fé é por el oír, e el oír por la palavra de Deus. Oír la palavra de Deus, esse é o chamado externo, a los oídos. Eu hablo a su oído. Nós sabemos que quando o evangelho é predicado em la igreja, ou ao aire livre, ou através da palavra de Deus leída, não todas as pessoas hacen caso a la palavra de Deus, não todas as pessoas aún que estão escuchando, não são todas as pessoas que chegam a ser convencidas e que chegam ao arrependimento de seus pecados e sua necessidade de Cristo. Não, muitas delas rechazam, hacen bula, aunque estão escuchando. Pero a palavra diz que esse chamado externo viene por el oír a palavra de Deus. É chamado general, é chamamento general, ou seja, a palavra predicada de Deus, o evangelho, que vai entrar por los oídos de todos os oyentes que estão espiritualmente muertos, pero não todos vivem. Quizás você pode dizer, pero se a fé viene por el oír, e el oír a palavra de Deus, por la palavra de Deus, ¿por que todos não se salvam entonces? Aí está a pergunta para passar à segunda parte. O chamamento interno. Hasta agora he hablado de um chamamento externo, pero agora quero exponer um chamado interno, que já não é mais ao ouído humano, à audição, com toda a sua biologia, de ligar por meio dos ouvidos, ativar todo o sensório auditivo, ligar ao cérebro, trazer entendimento. Não, já não é mais. Agora é um chamado interno que os teólogos da reforma, as doutrinas da graça, vão chamar de regeneração, novo nascimento. Que significa isso? Nós sabemos que o chamado externo, isso de poder falar, há muitas deficiências. Isso não é suficiente para a salvação. Esse é o primeiro passo. Pero é necessário um chamamento soberano de Deus, um chamamento poderoso para vencer os efeitos da depravação, que foi o tema que tratamos anterior. Todos os efeitos da depravação, não se olvide que na depravação, da parte, o tema número 1 que já hemos tratado, el hombre no puede oír la voz de Dios sino por una acción del Espíritu Santo de Dios en él, quitando sus vendas de los ojos, sacando los tapones de sus oídos. Un hombre que está caminando rumbo al infierno no puede escuchar la voz de Dios sino por una acción sobrenatural del Espíritu Santo en él para convencerlo de su pecado. Por el contrario, ele seguirá seu caminho rumbo à perdição. Por isso que é importante, se você não viu o vídeo número 1, veja para entender bem a situação desse homem delante de Deus. Como está a situação? Então, é como o coração do homem está depravado, está em um pecado, está contaminado. E na anterior classe, no anterior tema, eu falei comparando com o tratamento de um câncer, como um médico oncólogo. Por la gracia de Deus, tenho a felicidade de conhecer um médico aqui, um oncólogo, que é um grande amigo, que compartimos muitas coisas juntos. E tratando, quando charlamos, quando estou estudando esse tema, me é impressionante, porque é como um paciente que recebe um diagnóstico de uma enfermidade mortal, terminal, como é o câncer, pero que ao mesmo tempo não sale só com esse diagnóstico malo. Essa é a realidade. Não há como enganar este paciente, é sua realidade. Lo mismo es el corazón del hombre. Su corazón es depravado, su corazón está pecaminoso. La Biblia dice que en Génesis capítulo 6, que todos los intentos del hombre, todas las intenciones del ser humano es mala, es corrupta.
Então, ojo, ponga muita atenção nisso. É necessário um chamado interno, é necessário um chamado eficaz e poderoso que conduza ao arrependimento e à fé salvadora. Não podemos nos olvidar disso. A pessoa escuta por seus ouvidos o chamado externo, pero dentro de ele, o Espírito Santo, a voz de Deus, a ação de Deus, vai obrar. Não se olvide que o texto que hemos leído de Efésios, capítulo 12, versículo 1, diz que o homem, seu estado natural, está muerto. Hemos leído, e ele os dio vida. Efésios, capítulo 12, versículo 1, diz: E ele os dio vida a vosotros que estabais muertos em vuestros delitos e pecados. Aqui, queridos, não é que Deus dá vida a quem está com um dolor. Não é que Deus vai dar vida a quem está com mal-estar, a quem está com a cefaleia, a quem está passando mal, a quem está se portando mal. Não, vida se dá a muertos e Deus nos deu vida por sua graça a nós que estávamos muertos. Então não se olvida, por natureza, isso hay que estar muito claro. Por natureza caída, por el pecado que heredamos de nossos padres, del primeiro homem, de la primeira pareja, Adão e Eva, del pecado que heredamos en la tierra hasta hoy, que nós chamamos de debilidade hereditária adquirida. Debilidade, pecado. Hereditária, vino desde nossos padres, desde Adão, adquirida. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que passou a todos os homens. Debilidade hereditária adquirida. Não se olvide que o homem é um cadáver espiritual. Aunque está caminhando, aunque está haciendo as coisas, um cadáver está muerto. Um cadáver é insensível a escuchar as coisas espirituais. Um cadáver espiritual está insensível às verdades espirituais. De la mesma maneira que um cadáver, um muerto en el cemitério, e um cajón e uma tumba, ele está insensível a toda a realidade que o está rodeando. Pode haver hijos chorando, pode haver papá, mamá chorando, pode haver alguém aí se lamentando. Um cadáver é totalmente insensível, porque cessou sua vida. Lo mesmo um muerto espiritual, um homem sem Deus, sem a vida de Cristo, está muerto espiritualmente. Ou seja, o chamado externo, a proclamação do Evangelho, é um meio que Deus usa, pero mais allá do chamado externo, há o chamado interno de la gracia eficaz de Deus obrando não só por la fé que viene por el oído, sino escuchando a palavra. Deus vai obrar dentro de seus elegidos, dentro de seus escorridos, dentro de aqueles que estão escutando. Deus vai obrar um chamado eficaz interno, um chamado de la muerte espiritual para a vida espiritual. Esto es la gracia eficaz. Este es el chamado eficaz de Deus e é eficaz em toda a sua acção. Deus nunca falha e nunca tuvo problemas com isso. Por isso que Pablo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Pablo vai dizer o seguinte: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Quién no puede entender? El hombre natural, el hombre caído en sus pecados, porque se han de discernir espiritualmente. Você se deu conta de que o pecado impregnou tanto ao ser humano em todas as áreas, em toda a sua profundidade? O pecado impregnou ao ser humano em todas suas faculdades, estão corrompidas por el pecado. O homem está espiritualmente, o homem está cego, porque o apóstolo São Pablo, em 2 Coríntios, capítulo 4, mira que interessante, mira como a Bíblia trata bem esse tema da depravação humana e do chamado eficaz. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o apóstolo São Pablo: en los cuales el Dios de este siglo, ojo, Dios con D minúscula, está hablando de la potestad maligna llamada Satanás, el enemigo de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego espiritualmente. Cuando la gloria de Cristo se presenta en el evangelio, el hombre natural no lo ve.
no ve, porque los ojos de su corazón espiritual, los ojos de su mente, de su entendimiento espiritual, han sido cegados por Satanás. El pecado cegou a humanidade. Por isso que há uma comparação que decimos que vivir em pecado é vivir em oscuridade. Vivir em pecado é viver em tinieblas. Você sabe que quando se apaga todas as luzes, viene profunda oscuridade, não há direção, não sabemos aonde ir. É como estar ciego. É terrível essa situação. E é justo o que a Bíblia está explicando aqui, porque o homem também espiritualmente está sordo. Não pode escuchar a voz de Deus, não pode perceber a sabedoria, a graça, a verdade anunciada nesse evangelho de la graça. Mira o que Jesus dijo em San Juan capítulo 8, versículo 43, por favor, veja comigo, San Juan capítulo 8, versículo 43, Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? E Jesus mesmo dá a resposta, porque não podeis escuchar mi palavra. Mira o versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesus está dizendo que essas pessoas sendo potencializadas, influenciadas, bajo a influência maligna, bajo o pecado, bajo a depravação radical que já hemos hablado, essas pessoas não podem escuchar a voz de su Salvador, não podem escuchar a voz de Cristo. E São Mateus, capítulo 13, Cristo vai tratar desse tema também em São Mateus, capítulo 13, veja comigo, versículo 15. São Mateus, capítulo 13, versículo 15, diz assim, aqui, porque o coração desse pueblo se ha engrossado, ou seja, se ha endurecido, e com os ouvidos oem pesadamente, e han cerrado seus olhos para que não vejam com os olhos e oigam com os ouvidos, e com o coração entenda e se convierta, e eu los sane. Mira o que diz a nova tradução viviente, a NTV. A nova tradução viviente traduz assim esse texto. Mateus 13, 15. Porque o coração deste pueblo está endurecido e seus ouvidos não podem ouvir e han cerrado os olhos, assim que seus olhos não podem ver e seus ouvidos não podem ouvir e seus corações não podem entender e não podem volver a mim para que eu los sane. Mira que situação estão essas pessoas. Por vontade própria. Que Jesus está dizendo, e não pode volver-se a mim para que eu los sane. Um homem, já hablamos esse no primeiro tema, é muito importante entender isso. O homem, por vontade própria, nunca buscará a Deus. Charles Spurgeon, querido pastor inglês, Charles Haddon Spurgeon, sempre dizia que é mais fácil crer que um leão se vai volver vegetariano, vai passar a comer hierba um leão, de que crer que um homem em seu estado natural vai volver-se a Deus por sua própria iniciativa, sem a ação do Espírito Santo, sem a ação desse chamado interno, da regeneração, que vamos a tratar hoje aqui, de novo nascimento. É impossível um ser humano volver-se a Deus, escuchar a Deus, abrir os olhos para ver a Deus por vontade própria, se não há uma ação do chamado eficaz, da graça eficaz, desse chamado interno dentro do coração do ser humano. Queridos, isto é maravilhoso. Isso quita de nós todo orgulho, toda jactância, toda soberbia, todo orgulho de que nós podemos nos salvar por nós mesmos. Isto é maravilhoso por demais. Isto nos hace confiar aún mais e alabar e glorificar e agradecer a Deus aún mais, porque a salvação, como disse o profeta Jonás, dentro del vientre de la ballena, del gran pez, Jonás dijo, la salvação pertenece al Senhor. Que lindo! Entender esta doutrina, entender que há um chamado, que Deus nos está chamando, que há um chamado eficaz, uma doutrina da graça eficaz, um chamado irresistível, nos hace dobrar rodilhas ante a Deus Padre, em agradecimento, alabando a Deus por tão grande salvação. Não depende de nós, depende de Deus. Isto é maravilhoso, quita toda a soberbia de nosso coração, todo orgulho, toda autossuficiência, aleluia.
Toda autossuficiência de que eu puedo fazer por minha própria gana, porque me dá as ganas, porque me dá vontade, eu hago o que quero para me salvar e por isso pratico buenas obras, por isso eu busco tal religião, busco a tal Deus, eu vou inventando meios para me salvar. Não, não. Entender que há uma graça, que há um chamado, que há uma voz interna, uma ação dulce do Espírito Santo em nós nos hace, não nos hace estar enojado, não nos hace com medo, por el contrário, nos hace cada vez mais humildes e reconhecendo a vontade, a graça de Deus que alcançou a você, que alcançou a mim e que alcança cada dia homens e mulheres, essa graça de Deus eficaz. Nos hace dobrar rodilhas a Deus Padre e agradecer tão grande graça. Mira isso. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías disse que o coração del hombre é perverso e engañoso. Confiar em la acción de nuestro corazón para buscar a Dios por nuestras propias voluntades es engañoso, no va a pasar. Es necesario una acción sobrenatural que el teólogo, el gran hombre de Dios llamado Martín Lutero decía, una acción extra nos, que está más allá de nosotros, que está algo más allá, mucho más allá de nosotros mismos. Esta es la gracia eficaz, el llamado de Dios hacia nosotros. En realidad, el hombre espiritual, el hombre natural, el hombre muerto en sus pecados, está desprovido de vida espiritual. Porque las escrituras declaran que su corazón es de piedra, es un corazón duro. No la parte biológica, no, no es eso. Está hablando de esa sede de los sentimientos. Esse lugar onde que a Bíblia, quando chama coração, onde habita todos os sentimentos, que a Bíblia vai chamar essa metáfora, essa ilustração do coração do homem que sale, os pensamentos, os desejos. É isso, está corrompido, está duro. Jeremias, Ezequiel 11:19, Deus hace uma promessa e Deus disse a Ezequiel: eu les darei um solo coração e pondrei um espírito novo dentro de eles. E quitarei seu coração de sua carne, o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. É impressionante, é um transplante completo. Eu não vou entrar nesse tema agora, porque só quero dar um vistazo muito rápido, abrindo um parênteses aqui, por favor. Um transplante cardíaco. Está todo o equipo de trasplante de los cirujanos. El quirófano está preparado con todos los equipos. Viene el corazón de un donador, del donante. Viene ese corazón. Y está la persona que va a recibir el corazón. Hace una toracotomía, una cirugía grave, muy cruenta, que se sangra por demás. Alguien podría mirar y decir, ¿para qué todo eso? É só um transplante de coração. Vamos fazer o mais simples. Não, não há simplicidade. Estamos doutores preparados, capacitados, especialistas. Não pode ser qualquer. Especialistas. Abre o peito dessa pessoa, hace toda a cirurgia e põe o coração novo. Não na parte do coração. O coração do receptor está todo enfermo. Já não suporta mais. Todo el corazón tiene que salir porque está enfermo y no va a resistir más. No es que voy a sacar una parte y poner otra, no, saca todo. El hueco está ahí. Y viene el cirujano y pone un corazón nuevo y pone, liga arterias, venas, hace todo el procedimiento. Días después la persona está en su casa con su familia. Es una cirugía muy cruenta, muy invasiva, hay mucho sangre, causa temor en quien no está acostumbrado. De la misma manera, de manera ilustrativa, la acción de Dios que vamos a ver aquí ahora, de nuevo nacimiento, no es pasar una crema en el corazón corrupto del hombre para tratar de mejorarlo.
Não é cambiar uma partecita do coração humano para tratar de melhorá-lo. É um transplante. Deus quita em Ezequiel, Deus dijo, eu quitarei o coração de pedra, um coração que não me adora, um coração que me odia, um coração que está corrompido, que está duro por el pecado, endurecido por el pecado, e vou a poner um coração de carne. Vou a dar vida, vou a transformar. A isso nós chamamos desse ponto agora o novo nascimento. O novo nascimento. Foi Jesus o primeiro que falou sobre o novo nascimento. Foi Jesus que de maneira clara em sua charla com um maestro da lei, um homem que sabia da palavra, entendia a lei de Deus. Jesus tratou de maneira clara, absoluta, el nascer de novo. E Nicodemo se puso confuso, pensou que Jesus estava falando sobre volver a nascer de sua mamá, del vientre. Nicodemo disse, pero já sou viejo. No, Jesus disse, não, Nicodemo, não estou tratando de coisas naturais. Estou falando de coisas espirituais. E no livro de São Juan, capítulo 3, Jesus vai tratar desse tema. No versículo 3, Jesus disse, São Juan 3:3, Jesus dijo assim, respondeu Jesus e lhe dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus está falando aqui de um nascimento espiritual, é algo, ou seja, é uma frase condicional em la enseñanza que Jesus está señalando que há uma condição necessária para ver e entrar ao reino de Deus. Não um reino físico, com um rei aí, como alguns pensam. Não, Jesus está falando de um reino espiritual. Incluso para ver esse reino espiritual e para ser parte desse reino espiritual, necessita nascer de novo. O novo nascimento constitui, então, uma parte essencial do cristianismo. Sem ele, a entrada no reino de Deus é impossível. Então, o que é esse novo nascimento? É o que nós chamamos de regeneração. Regeneração. Ser generado de novo. Regeneração. Volver a nascer. Ser generado novamente. É um termo. Regeneração é uma palavra teológica que significa novo nascimento. Não se olvide, desde que começamos essa palavra de agora, estamos falando que o homem está muerto em seus pecados. Hemos leído Efésios capítulo 2. O homem está muerto em seus pecados. Então, para os muertos necessita vida. E Pablo, em Efésios capítulo 2, dijo, e ele os deu vida. Que é essa vida que Deus dá a los muertos espiritual? É o novo nascimento. É um novo nascimento. Aunque eu não tenho que vivir. Não é a reencarnação. Não, nada que ver. Não é a reencarnação. Não vou a volver a nascer de novo, não vou a volver a ser niño de novo. Estamos falando de coisas espirituais, espiritualmente, aunque biologicamente, aunque fisicamente, o homem está vivo, está trabalhando, está estudando, constitui família, vai à universidade, vai viajar, vai para aqui e para lá, fisicamente, pero espiritualmente, aqueles que não nasceram em Cristo estão mortos espiritual. Se refere a uma nova geração, uma nova gênesis, um novo começo. É mais que dar a volta à hoja. É muito mais que agarrar. Na anterior classe he mostrado que a depravação é quando está algo corrompido, todo roto. É muito mais que tentar planchar e arreglar. Muito mais que dar a volta. Por el contrário, aqui diz de uma nova vida, algo novo. Não é uma chaperia, não é uma reforma, sino é vida a la muerte. Não é paracetamol para quem está com dolor, não. É vida al que está muerto. Uma nova vida e uma pessoa radicalmente que nasceu de novo. E esta é obra do Espírito Santo. Este é o chamado interno. Este é o novo nascimento. É obra do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estão espiritualmente muertas. O Espírito, como já falei aqui, o Espírito Santo de Deus vuelve a criar um coração novo em la persona. Sus sentimentos, sua voluntade,
sus deseos, sus pensamientos, ya que corazón en la Biblia es un símbolo de la sede, es un símbolo del centro de todos los sentimientos, es un símbolo, un símbolo. Entonces ahí, donde nacen los sentimientos, donde nace nuestra voluntad, donde nace el deseo humano, está totalmente revigorado, hay un nuevo nacimiento de muerte espiritual para vida espiritual. Las personas son nueva creación, nueva vida en Dios. Donde antes no había ningún sentimiento, ninguna disposición hacia Dios, ninguna inclinación o deseo para las cosas de Dios, donde antes no había, ahora hay una intención, hay una predisposición, hay una atracción hacia Dios, donde antes yo no quería estar con Dios, donde antes la lectura de la Biblia era aburrida, ¿no? Donde antes la Biblia para mí era una fábula de Esopo, donde antes la Biblia era algo mentiroso, donde antes ir a la iglesia era tontería, donde antes ser cristiano era algo tonto para opas. Hoy, después del nuevo nacimiento, después de la nueva vida, hay que va la pregunta que empecé hoy. ¿Cómo es que tú, que tanto odiabas a Dios, ahora lo amas tanto? Es una transformación radical. La regeneración es la resurrección espiritual lograda por Dios. Las personas se admiran, ¿no ve? Con la resurrección de los muertos. Pasó, resucitó. ¿Qué pasó? Eso, qué maravilla. Pero no hay milagro más grande de que Dios traer a la vida personas espiritualmente muertas. Ya decía el pastor Steve Lawson. Incluso el pastor Steve Lawson, yo después voy a dejar en la descripción, tiene una serie de videos que te quiero recomendar que veas sobre el texto de Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. Yo voy a dejar en la descripción después para que usted pueda ver esa serie del pastor Steve Lawson también sobre el nuevo nacimiento. E ele disse que é uma obra maravilhosa, muito mais que qualquer milagro que hemos visto hasta hoje. É o milagre de Deus trazer a la vida pessoas que estavam espiritualmente muertas. Este é o mais grande milagro. E não se olvide que no mesmo Evangelho de São Juan, capítulo 1, en Juan, capítulo 1, versículo 13, Juan, explicando sobre a luz, sobre Cristo, sobre esse nascimento espiritual, Juan dijo em São Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son, mira, versículo 12, Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, ¿quién? ¿Quién los cuales? Estos que son hechos hijos de Dios. No son engendrados de sangre, no son engendrados de algo humano, no tiene que ver con una etnia, no tiene que ver con una raza, no, ni de la voluntad de la carne, no es un deseo, no es un deseo carnal, yo quiero eso, no, es una acción espiritual, ni de la voluntad de varón, no tiene manos humanas en eso, no tiene que ver con nada humano. Aquellos que son hechos hijos de Dios son nacidos de Dios. Juan termina, sino de Dios. Siempre será un don de la gracia soberana de Dios el nuevo nacimiento. No tiene nada que ver con raza, con etnia, nada que ver. Ese grupo étnico, esa raza, ese pueblo, no, nada que ver. No tiene nada que ver con voluntad de la carne. Yo quiero eso y voy a hacer porque yo quiero. No. No tiene nada que ver con voluntad, no tiene nada que ver con un sistema humano, así como nacen los bebés, un matrimonio heterossexual engendrando a un bebé, no, nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de una vida espiritual que nace de Dios. Interesante porque mira lo que está escrito en San Juan, capítulo 5, versículo 40. La carta del Evangelio de Juan trata muy bien esse assunto sobre o novo nascimento, ele amado eficaz. Mira São Juan, capítulo 5, versículo 40. Versículo 40, Jesus dijo, e não quereis venir a mim para que tengáis vida. Mira que impressionante isso. O que quer dizer? Que sim, o trabalho prévio de Deus, sim, o trabalho de Deus e do Espírito Santo em la vida de la persona,
La persona muerta espiritual nunca va a querer venir a Cristo. No hay nuevo nacimiento. Venir a Cristo, ese nuevo nacimiento, esa vida con Dios, esa regeneración, ese nacer de Dios, nunca va a pasar eso sin la acción de Dios en la persona. Jesús dijo, ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. La persona por sí misma nunca va a querer buscar a Dios. Y yo traté eso en el anterior estudio, el tema, la parte número 1. Dizendo que a pessoa não vai buscar a Deus de la mesma maneira que um bandido, um maleante, um malhechor vai querer buscar a polícia para rendir-se, para entregar-se. Não. O malhechor, um bandido, um pícaro vai querer escapar de la polícia. Lo mesmo, um homem caído em seus pecados nunca querrá se acercar a Deus, sino por la acción del Espírito Santo. Vamos seguir. O ponto número 4 habla de nascer de lo alto. Juan capítulo 3, versículo 3 que hemos leído, Jesús dijo para Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algunas traducciones traducieron así, el que no nace de nuevo, el que no nace de lo alto. El que no nace de lo alto, el que no nace de nuevo. Nacer de nuevo aquí significa nacer de arriba, nacer de lo alto, lo que indica que es Dios. Ojo, escuche por favor. Es Dios quien realiza ese nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual también se describe en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Como toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Mira que interesante Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es de lo alto, es de Dios. Tito, carta del apóstolo San Pablo a Tito. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, el 3, versículo 5. Él nos salvó. ¿Quién? Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Tito, Pablo escribiendo a Tito, dijo, Dios nos salvó por medio del lavamiento. Dios nos salvó, Dios nos regeneró. Es de Dios la obra de salvación. Se estamos muertos, escute isso, se estamos muertos em nossos delitos e pecados, incapazes de someternos a Deus, então, nunca creeremos em Cristo, al menos que Deus pueda vencer nossa rebelião e muerte e nos traer a vida. Essa é a realidade. Nunca vamos fazer nada fora da acção de Deus. É importante entender isso. É a soberania de Deus na salvação. É a soberania de Deus na salvação. Queridos, vou volver a repetir isso. Isso quita todo orgulho humano. Isto quita toda a jactância humana. Isto quita toda a soberbia humana de autossuficiência para a salvação. Isto quita toda a autossuficiência de dizer, eu puedo fazer com minha vida o que eu quero. E incluso para minha própria salvação, eu puedo fazer o que eu quero. Não, não puedes, não puedo. Dependemos de Deus. Juan, capítulo 6. Estamos em Juan todavia. Juan, capítulo 6, versículo 44. Jesus dijo, Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué le parece? Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo trae. La atracción, el llamado, la gracia eficaz, el llamado irresistible viene de Dios. Ahí está, escuche eso. Ser nacido de lo alto, ser nacido de Dios, no es algo horizontal aquí en la tierra, es algo vertical de Dios. Es Dios actuando sobre nuestra alma muerta. Vamos ao ponto número 5. Hasta agora, só um vistazo aqui rápido.
Estamos falando, você que está entrando agora, você que está começando a ver esse vídeo agora, estamos falando de dulce e irresistível chamado de Deus, o chamado de la salvação, quando Deus chama para a salvação, a graça eficaz. Hemos hablado no primeiro ponto, hemos hablado sobre o chamado eficaz. Hemos hecho la distinción entre el llamado externo al oído y el llamado interno al corazón. En el segundo punto hablamos sobre ese llamado, explicamos mejor sobre la regeneración, ese llamado interno que Dios habla al corazón de las personas. En el punto 3 hablé del nuevo nacimiento. En el punto 4 hemos hablado de nacer de lo alto. Y ahora en el punto 5 yo quiero hacer una pregunta. El punto 5 es una pregunta. Como nos regenera Deus? Como é essa obra de novo nascimento? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por favor, busque. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aqui está. Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, aquí dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? ¿Mediante qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quando Cristo ressuscita de los muertos, aí está a obra consumada, a obra completa de salvação. Se Jesus só hubiese muerto e não ressuscitado, não seria uma obra completa. Por isso que a ressurreição de los muertos é a consumação, é a eficácia do poder de Deus, do Espírito Santo, atuando em Cristo, fazendo Cristo ressuscitar e com isto nos dá vida e vida espiritual. Em 1 Pedro, todavia, capítulo 1, versículo 18, Pedro dijo, o apóstolo São Pedro dijo, versículo 18 agora, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana maneira de vivir, la qual recibisteis de vuestros padres, não com coisas corruptíveis como ouro e plata, sino com a sangre preciosa de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem contaminação. Pedro está dizendo aqui que fomos rescatados, redimidos de nossa vana maneira de viver. Está falando aqui que hemos heredado de nossos padres. Que significa? Estávamos muertos, pero Deus, por meio da sangre de Cristo, nos rescatou, nos deu vida, nos hizo nascer de novo, muertos espirituales, agora vivos em Cristo. 1 Pedro, todavia, agora o versículo 23, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim, siendo renascidos, ponga atenção nessa palavra, siendo renascidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Deus que vive e permanece para sempre. ¿Qué les parece? Pedro aqui está dizendo que o novo nascimento não tem nada a ver com concepção humana, marido e mulher, homem e mulher, não. Uma relação heterossexual, não. Não é de semilha corruptível. Aqui é nascer de lo alto, é nascer de Deus, é um nascimento espiritual, é de semilha incorruptível por la palavra de Deus. O novo nascimento se dá por la palavra de Deus. La fé viene por el oír e el oír por la palavra de Deus. La fé produz arrependimento. El oír produz fé, produz arrependimento, leva el hombre a la vida que Deus dá a essa pessoa. Novo nascimento, nascer de lo alto, regeneração, graça eficaz, llamado de Deus para la salvação. E é por meio da palavra. Como creerão em aquele de quem não han oído? Tem que ouvir o chamado externo. E agora Deus obra em seu interior um chamado interno para a salvação, para a regeneração, para a nova vida, para o novo nascimento. Isso significa nascer de lo alto, que por meio de uma semilha incorruptível, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Por isso é importante a palavra. E é importante, quizás você, predicador que me está escutando agora, missionário,
um padre de família que reúne-se com sua família para compartilhar a palavra. Quizás você é um ministro da palavra, um predicador da palavra que predica cada dia, cada domingo, cada martes a palavra, predica a palavra, porque é por meio da palavra que haverá novo nascimento. Deus obrará por meio de sua palavra, não por um cuento, não por um chiste, por melhor que seja o chiste. Por mais que toda a congregação vá reír, por mais que todos vão estar muito contentos com esse chiste, não, a salvação não vem por um cuento, não vem por um palhaço, não vem por alguém tratando de entretener lobos, sino pastores tratando de alimentar ovelhas por meio da palavra. Com a palavra, ovelhas necessita de pastos verdes, necessita de césped verde, que é a palavra. Alimente as ovelhas com a palavra, que haverá novo nascimento, haverá regeneração. O pastor Steve Lawson, o querido teólogo Steve Lawson, em seu estudo sobre o novo nascimento, ele traz uma frase que quero compartilhar com você agora. O pastor Steve Lawson disse o seguinte: se solo, a frase é essa, a cita do pastor Steve Lawson: se solo han nacido uma vez, vão morir 2 vezes. Se han nacido 2 vezes, solo morirão uma vez. Se solo, aí está a frase é essa, cierro a cita. O que significa isso? Se solo, o pastor sigue explicando essa cita. Se solo nasce uma vez de nascimento físico, biológico, orgânico, natural, se solo nasce uma vez, há uma muerte que los espera del outro lado. É a muerte física, a la tumba, al cemitério, a muerte física, e vai também descender a las entranhas del infierno, a muerte espiritual, a muerte eterna. Ele que solo nasce uma vez biologicamente, vai morir fisicamente e vai morir espiritualmente, vai morir 2 vezes. E o pastor sigue dizendo que aqueles que nascem 2 vezes, aunque mueram fisicamente uma vez, viverão para sempre com Deus. Se você nasceu 2 vezes, que significa? Biologicamente e nasceu espiritualmente em Deus. Vida física e vida espiritual. Você nasceu 2 vezes. Você só vai morir uma vez. Você só vai morir fisicamente. A morte espiritual não te vai alcançar, porque você vai viver a vida eterna com Deus por sempre. Então, eu vou repetir a cita, quizás a hora que está mais explicado, você vai entender melhor a cita, do pastor Steve Lawson. Se solo han nascido uma vez, vão morir 2 vezes. Se han nascido 2 vezes, solo vão morir uma vez. Aí está a explicação. Nascer de papai e de mamá e nascer espiritualmente de Deus. Obra que solo Deus pode fazer. Não vamos heredar a morte eterna, senão vamos receber a vida eterna. Esta obra não é uma obra qualquer, é uma obra da graça soberana de Deus, sem a qual nadie pode ser salvo de sua rebelião contra Deus. Em exercício de seu placer soberano, Deus invita poderosamente ao pecador a sair da morte, de sua cegueira espiritual, em virtude de seu poder criador, de sua palavra. Deus imparte nova vida espiritual, dá um coração novo à pessoa, abre os olhos da pessoa para ver a Cristo, para ouvir a Cristo, para ouvir a voz de Deus. E Deus capacita esta pessoa ao arrependimento, à fé, a crer em Cristo para a salvação. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo 1:9, Pablo dijo a Timoteo: Pois Deus nos salvou e nos chamou para viver uma vida santa. Não lo hizo porque lo merecíamos, sino porque esse era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por meio de Cristo Jesús. Deus, em seu plano soberano, hizo essa obra, nos chamou e nos salvou para viver uma vida santa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10.
1 Pedro 5:10 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, Pedro está dizendo, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Pedro está escrevendo a uma igreja que está sofrendo, uma igreja sofredora, uma igreja que está padecendo sofrimento. Pedro está dizendo, por um pouco de tempo, vocês estão sofrendo, pero Deus los chamou a ustedes, não solamente para estar sofrendo nessa vida, não vai, é por um pouco de tempo, porque ustedes foram chamados a participar da glória eterna de Deus, por meio de Cristo Jesus. Em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, segunda Pedro 1, 3, Pedro dijo, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos llamó por meio de sua maravilhosa graça e excelência, glória e excelência. E se você se acorda que quando começamos esse estudo de agora, hemos falado um texto de Hechos, capítulo 16, se acorda? Hemos visto Pablo predicando a las mujeres, o apóstolo São Pablo predicando a las senhoras em la orilla del río. E hemos lido o capítulo 16, versículo 14, que Lídia estava oyendo, pero que agora, ele disse, estava oyendo, e o Senhor abriu o coração de ela para que estivesse atenta a lo que Pablo dizia. Você se dá conta de que é muito mais allá de um chamado externo, é um chamado interno, e o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta a lo que Pablo dizia. Deus abriu o coração de Lídia, está cambiando o coração de Lídia, está transformando o coração de Lídia agora com o processo de novo nascimento. É o momento que Pablo está predicando como um cirurgião, está dentro de um quirófano concentrado. Pablo está ali. Há um cirurgião sobrenatural. O Espírito Santo está sendo a obra de sacar o coração de pedra duro de Lídia e está abrindo o coração de Lídia, ponendo um coração de carne, transformando o coração dessa mulher para que ela esteja atenta a hora ao que Pablo está dizendo. Os seus ouvidos vão estar atentos. Ela vai ver a glória do Evangelho por meio da prédica de Pablo. Ela vai escutar a voz de Deus por meio das palavras do apóstolo São Pablo. É muito mais que um chamado externo, é muito mais que um chamado ao ouído. Deus está obrando no coração de Lídia, Deus está fazendo a cirurgia, esse transplante de coração de Lídia, para que seu coração duro, seus sentimentos malos, seus pensamentos malos, pecaminosos, corrompidos, depravados, agora está saliendo, está entrando intenções sanas, intenções mais que sanas, santas intenções, está entrando desejo sincero de buscar a Deus, desejo de estar cerca de Deus. Obra de novo nascimento, del llamado eficaz, é obra de Deus. El predicador predica a palavra. El oyente oye, atiende, pero es Dios quien abre el corazón para la salvación. Es Dios quien hace esa obra. Nosotros, Pablo, en la carta a los Efesios que hemos leído, capítulo 2, Pablo a los Efesios capítulo 2, ele dijo que estávamos espiritualmente muertos. Ahora, mira que impressionante isso. Pablo dijo, e Deus les deu vida a vosotros quando estáis muertos em vuestros delitos e pecados. Por meio do chamado de Deus, por meio de seu poderoso chamado, Deus nos dá vida. Em sua graça, o Espírito Santo nos ha dado a vista, a visão para ver as coisas de Deus. Lo que não queríamos ver, nos deu ouído para ouvir aquilo que não queríamos ouvir, para escuchar aquilo que não queríamos escuchar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9, Pedro dijo, pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido para a possessão de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Pedro está dizendo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Deus chamou de las tinieblas para a sua luz admirável. Em 1 Pedro também, capítulo 5, versículo 10, e disse: e depois de que hayáis sofrido por um pouco de tempo, e o Deus de toda graça, que os chamou a sua glória eterna em Cristo. Há um chamado, há um chamado. O pastor John Piper tem um livro espetacular. Eu quero recomendar para que você busque esse livro. Se chama Mais Vivo que Nunca. O livro do pastor John Piper. Mais Vivo que Nunca. E ele, pastor, ele explica um versículo, ele tratando de explicar Romanos 8, 28. Déjame ler Romanos 8, 28 primeiro. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem, isto é, a los conforme su propósito são chamados. O pastor John Piper, em seu livro Mais Vivo que Nunca, que sucede quando nascemos de novo, escreve. O pastor John Piper escreve em seu livro. Diz assim o pastor: ojalá que todo creyente entendiera a glória de lo que sucedió. ¿Sabe lo que Deus ha hecho por usted em usted? Usted foi rescatado com a sangre incorruptível de Cristo. Foi levantado com Cristo de entre os muertos a uma esperança viva e eterna. Foi chamado de entre os muertos a la vida, como Lázaro. E viu a Cristo por el tesouro que Ele é. Usted nasceu de novo, lo recibió e foi salvo. Diz o pastor John Piper, quizás a próxima vez que aplique Romanos 8, 28 a uma situação difícil em sua vida, tenha novo poder por lo que hemos visto. Mira, ele vai repetir Romanos 8, 28. Pastor John Piper repite dizendo: e sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas les ajudam a bem, isto é, a los que conforme a seu propósito são chamados. Mira o que disse o pastor John Piper: se você foi chamado, se você nasceu de novo, todas as coisas lhe ajudam a bem, todas as coisas. E se todavia não ha nascido de novo, oiga o chamamento de Deus, escute o chamamento de Deus neste evangelho de Cristo e creia. Se recebes a Cristo por quem Ele é, será salvo de la ira de Deus e Ele obrará todas as coisas para su bem eterno. Cierro a cita do pastor John Piper. Ah, como cambia nosso entendimento sobre o chamado de Deus, sobre as coisas que passam em nossa vida, aún las peores tribulações. O ponto 7 agora, já estamos caminhando para a conclusão. E o último ponto, antes da conclusão, é essa. A conversão é uma obra espiritual. A Bíblia diz que o mundo será convencido de seus pecados por obra do Espírito Santo. Juan, capítulo 16. Por favor, vaya comigo para Juan, o Evangelho de São Juan, capítulo 16, versículo 8. São Juan, capítulo 16, versículo 8, por favor. E quando, aqui Jesus vai falar da obra do Espírito Santo, versículo 8. E quando ele venga, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. O término, a palavra convencer aqui, descreve a função do abogado, acusador, que examina al acusado para descobrir e exibir, ou seja, traer a la luz del acusado as evidências de sua culpabilidade, com o fim de convencê-lo a ele e al juez de seu crime. Convencimento aqui não é isso de que não é uma palavra que diz: por favor, te estou tratando de convencer, mira, há que convencer tal pessoa, há que tratar de cambiar suas ideias. Não é isso. A palavra convencer aqui vem de uma palavra que significa que um abogado está sacando à luz todos os crimes, toda a desgraça, toda a basura que hizo essa pessoa, e está exponendo a essa pessoa e ao juez seu crime.
Hay un teólogo que explica bien esa parte, se llama Thomas Watson. El pastor Thomas Watson es un antiguo puritano del siglo XVII. Ele descreveu esse assunto em las seguintes palavras. Mira o que o pastor teólogo Thomas Watson disse sobre essa ação de convencimento del llamado eficaz del Espírito Santo de Deus. Mira como o pastor Thomas Watson trata disso. Ele disse, abro cita, Deus cabalga com força, conquistando en el carro de su evangelio. Él conquista el orgullo del corazón y hace que la voluntad, la cual se resistía como una fortaleza real contra él, se rinda y doblegue ante su gracia, y hace sangrar el corazón de piedra. Oh, este es un poderoso llamamiento. A veces tenemos una idea de la acción de Dios, de la acción del Espíritu Santo, así, una idea equivocada. Esta é a ideia equivocada. Deus se acercando à pessoa por meio da ação de seu Santo Espírito e Deus insistindo com a pessoa. O Espírito Santo insistindo. Por favor, arrepiéntate. E a pessoa, não. Aí o Espírito Santo se põe triste e se vai. A outra semana de novo, o Espírito Santo, vamos, por favor. Dá-me, como assim? Dá-me uma oportunidade, por favor. Jesus tocando, como aquela imagem de Jesus tocando na porta. Ah, por favor, déjame entrar em seu coração, por favor, por favor. Uma imagem de um Deus débil, de um Deus tonto. Este não é nosso Deus. Esta imagem que han dibujado de um Jesus implorando tocar a porta de uma pessoa e a pessoa dura, mala. Não, Jesus, não te quero. E Jesus insistindo, por favor, hijito, por favorcito, por... Não, este não é a imagem do Deus soberano que governa sobre a rebelião humana. Não é a imagem da graça eficaz de Deus. Não, 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 não é. A imagem da graça eficaz de Deus é essa que o teólogo Thomas Watson está dizendo. Deus cabalga com força, conquistando en el carro de su evangelio. Deus conquista corações. E não somente isso, ele conquista o orgulho do coração humano. Ele hace a pessoa que está dura. E há uma palavra na Bíblia muito interessante, diz el hombre de dura cerviz, el hombre de duro cerviz. Que significa? Essa parte da coluna cervical, quando tem uma torticolitis ou quando tem uma enfermidade de sua coluna cervical e não te permite girar, a pessoa está assim, como um robô. Que Deus disse, Deus quebranta essa pessoa, não seu coelho. Estamos falando de coisas espirituais, só uma comparação. Diz que o homem de dura cerviz será quebrantado por Deus. Esse homem orgulhoso, esse homem duro, esse esposo, quizás que você está mirando agora e diz, pero minha esposa é assim, meu filho é assim, duro. Eu hablo do evangelho, eu predico a minha família, a meu abuelito, a meu padrinho, a meu amigo, eu predico da palavra cada dia e essa pessoa sigue dura, não quer, é orgulhoso seu coração. La gracia, escute isso, la gracia eficaz, el llamamiento eficaz de Deus, explicado hasta aqui, nesse estudio de agora. Esse llamado, el pastor Thomas Watson dijo que Deus conquista el orgulho del coração humano e hace la persona se doblegar ante su gracia. Escute, não há coração duro que não pueda doblar-se ante la gracia de Deus. Não há coração duro que não pueda ser convencido por la acción del Espírito Santo. Em outras palavras, a obra eficaz de salvação, chamada graça eficaz, é irresistível. Deus quebranta corações, Deus rompe corações de pedra, cambia os sentimentos. Este que antes odiava a Deus, este que antes hacía burla de la igreja, esse que antes hacía burla de los cristianos, esse que antes odiava o evangelho e perseguia os cristianos. ¿Quién es más grande ejemplo que el propio apóstol San Pablo? Ese hombre, antes de ser llamado para la gracia de Dios salvadora, era duro, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, encarcelaba a los cristianos, y Dios llamó al apóstol San Pablo para la salvación. Cambió el corazón de ese hombre, transformó. No hay corazón duro, de piedra, no hay corazón orgulloso que no pueda se doblegar, que no pueda rendirse
rendirse ante a soberana gracia eficaz e amado de Deus. Não há. Que essa palavra seja de consuelo para seu coração, que essa palavra seja de esperança para sua vida. Você que está orando por seu familiar, você mamá, você papá, que está orando por seu filho, não desista de orar, não desista, me cansei, já estou cansado, não. Deus renueva tus forças em esta tarde de domingo, Deus renueva tus forças em essa noite, quizás está escutando na noite, quizás é uma manhã que estás escutando esse vídeo, está vendo a hora. Deus renueva tu força para seguir clamando, para seguir evangelizando, para seguir hablando, para seguir clamando a Deus em favor de seu filho, em favor de sua hija, de seu esposo, de sua esposa, de seu papá, de sua mamá, de seu melhor amigo. Deus renueva sua força, não desista. Essa pessoa, quando seja quebrantada por Deus, quando venga esse chamado eficaz, se dobrará, se rendirá ao poder que ele ama de Deus, o poder del chamado de Deus, da morte espiritual e a vida espiritual. Não desista, não se canse, siga predicando, siga evangelizando, siga orando por seu familiar, siga nesse desafio. Deus renueva suas forças nessa hora. Vamos caminhar aqui, estamos quase concluindo. Todos oem o evangelho, pero algumas pessoas experimentam ver o evangelho como os judíos, como pedra de tropeço, vê como loucura. As pessoas oem o evangelho, escutam um culto e dizem: que loucura é essa? Os cristianos estão loucos? Que é isso? Pero Pablo dijo que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, Pablo dijo assim, 1 Coríntios 1, 23, nós predicamos a Cristo crucificado. Por isso é que há que predicar a Cristo, já? Não outra coisa, a Cristo. Piedra de tropiezo para os judíos e tolice, necedad para os gentiles, mas para os chamados, aqueles que Deus vai abrir o coração, aqueles que Deus vai quitar a venda de los ojos, aqueles que Deus vai quitar os tapones de los oídos e vão escuchar o chamado interno de Deus para estes, Seja judío, seja griego, não importa a nacionalidade. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os chamados, aquele que Deus vai chamar, o evangelho vai sonar e vão escuchar que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. É distinto. Aí está o poder da obra salvadora. Que passou então? O chamamento soberano e criativo de Deus abriu os olhos. E eles vieram a Cristo por el poder e sabedoria que Ele dá. A conclusão é esta. Quizás alguém que está escutando esse estudo está se perguntando, pero que devo fazer então para ser salvo? Já que você disse que eu não posso ir a Deus, não posso ver a Deus, que devo fazer? De que deseas ser salvo? De que estás buscando escapar? Del inferno? Estás buscando a Cristo? Estás buscando respostas porque tienes medo de la muerte, del coronavírus? Medo de quedar desempregado, de um divórcio ou de um câncer? De que tienes medo? Isso não quer dizer nada. El tema, aqueles assuntos aqui que estamos tratando, se chama pecado. E no tema número 1 hablamos de como entrou esse pecado. E agora, nesse tema número 2 de agora, estamos falando da obra salvadora de Deus a essa humanidade pecadora, as pessoas em pecado. A mim, a você, pecadores. Você quer ser salvado do pecado? O que é o pecado? O pecado é uma rebelião em contra de Deus. É ignorar os reclamos de Deus. Ser indiferente por completo ao hecho de que nossa conduta pode agradar ou desagradar a Deus. Não me importa. Esse é o pecado. Não me importa o que penso, eu tenho minha maneira de viver. Se estou agradando ou desagradando a Deus, não me importa. Esse é pecado. Antes que Deus salve a uma pessoa, antes que Deus chame a la graça, por meio de seu Espírito Santo temos visto, ele convence a pessoa de seu pecado.
¿Se acuerda que hablé que convencer tiene que ver traer a luz los pecados? Não quer dizer que, não, então não, tranquilo, então, aqui termina o vídeo, porque já sei que sou pecador, você disse a cada hora que sou pecador. Não, não é isso. Espera um pouco mais, entenda, por favor. Por Deus, espera um pouco mais, entenda. Quero dizer que o Espírito Santo me hace sentir em meu coração que é esse convencimento do pecado por el Espírito Santo. Me hace sentir em meu coração que he estado toda minha vida em rebelião contra Deus, desde meu nascimento. E que meus pecados são tantos, tão grandes, tão oscuros, que eu temo haver pecado hasta estar fora de estar. Eu creio que pequei tanto que hasta estou fora da misericórdia de Deus. Você já ha tenido alguma vez esse pensamento? Has tenido já essa experiência de tamanhos pecados, de tanta oscuridão? Te has sentido tão indigno, tão miserável, e você disse: eu não puedo me acercar a Deus, sou miserável, sou pecador. Como pode um Deus santo, um Deus todo-poderoso me aceitar? Como pode? Aí está a obra maravilhosa. É esse o convencimento do pecado. O Espírito Santo está obrando em sua vida quando passa isso. Percebes que em ti não há nada bueno acreditado a tu cuenta, que sempre entonces usted amó las cosas que Dios odió, las cosas que Dios odia, las cosas que Dios rechaza, el pecado, el engaño, la mentira. Usted amó lo que Dios odia. Usted aprobó las cosas que Dios desaprueba. Usted aceptó las cosas que Dios dice no hagas. Quizás al pensar nessas coisas, seu coração está quebrantado delante de Deus agora. Este é o convencimento real do Espírito Santo. Não sou eu, é a obra do Espírito Santo. Como falei quando começamos, eu hablo um chamado externo a seu ouído, pero a obra de convencimento é obra do Espírito Santo a seu coração, a sua mente, te convencendo de seus pecados. Não te lamentas por haber hecho mal uso das misericórdias de Deus sobre você, da paciência de Deus sobre você? Você estava abusando de isso, por haver abusado del dia del Senhor, hacer o que queres em sua vida, não buscas a Deus, por haver desechado sua palavra, por não haberle dado um verdadeiro lugar em seus pensamentos, em sua vida. Queridos, se não está sentindo isso em seu coração, mira o que diz Jesus em Lucas 13:3: se não os arrepentis, todos perecereis. E verdadeiro arrependimento traz esse sentimento de que sou um pecador miserável caminhando rumbo ao inferno e nadie pode fazer nada por mim, nem eu mesmo puedo me salvar-me a mim mesmo. Sou incapaz. Estou hundido hasta lo mais profundo em los pecados. E se mueres nessa condição atual de pecado, estarás perdido para sempre, para sempre. Pero se has chegado a um lugar onde o pecado é tu maior plaga, muito mais que a pandemia do coronavírus. Minha hija me perguntou essa semana, minha hija pequena, me perguntou: padre, que é pior que o coronavírus? E eu tratei de falar com ele e explicar que há uma enfermidade muito pior que o coronavírus e se chama pecado. O coronavírus, o câncer, qualquer outra enfermidade, o VIH-Sida, outras enfermidades que são terminais, aunque o coronavírus se está buscando vacunas, se está buscando respostas, muito pior que qualquer enfermidade física, orgânica, biológica, que destrui o corpo, é a enfermidade chamada pecado, que não só destrui o corpo, sino manda el alma ao inferno também. Se você ha chegado a entender que o pecado é sua mais grande pandemia, muito mais que o coronavírus, se ha chegado a entender que a grande pandemia de sua vida não se chama coronavírus, e sim se chama pecado, donde ofender a Deus é seu maior pesar e donde seu maior anhelo é agradar. Então, mira, você quer agradar a Deus, pero não pode. Há esperança. Quando você entende, o Espírito Santo está sacando à luz seus pecados, te está convencendo de seus pecados. Seus pecados estão flotando agora, como o azeite flota em água.
Você está vendo claramente toda a sua vida de pecados que has levado hasta agora, de engano, de mentira, de corrupção. Se Deus está haciendo isso, Jesus dijo, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar e salvar el que se havia perdido. Jesucristo vino salvar e buscar aqueles que estão perdidos em seus pecados, estão hundidos em seus pecados. Ele te salvará, Jesucristo te salvará. Agora você tem que abandonar suas armas de sua rebelião contra Deus, inclinar ao senhorio de Cristo, rendir sua vida ao controle de Cristo Jesus. A sangre de Cristo que foi derramada na cruz pode limpiar aún o pecado mais oscuro. Sua graça pode sostener al pecador mais débil. Su poder pode livrar al que sufre com pruebas e tentações. É aqui a hora, o tempo aceitável. É aqui a hora, o dia de salvação. Cede, entregue-se ante os reclamos de Deus, dale o trono de tu coração a Deus, confia na morte de Cristo na cruz, confia em Cristo, ama a Cristo com toda sua alma, obedécelo com todas suas forças e Cristo te guiará ao cielo. Crê en el Senhor Jesucristo e será salvo tu e tu casa. Arrepienta-se de seus pecados. Quizás já está brotando em seu coração os primeiros frutos de arrependimento. Quizás já estás vendo, o Espírito Santo te está convencendo de seu pecado, de sua vida que estás levando e não pode seguir assim como estás. Há chamado eficaz de Deus nessa tarde, nesse dia. Há chamado de Deus a seu coração, a sua vida. Chamado a la salvação, muito mais que as palavras de mis lábios, com um castelhano confuso, às vezes, palavras que eu não logro falar por meu idioma, quizás eu me confundo com a dicção, quizás com a palavra, pero há chamado muito, é chamado poderoso, o chamado de Deus eficaz em seu coração, que mis palavras quizás não pode expressar, é o chamado do Espírito Santo a seu coração nessa tarde, nesse momento. Eu quero orar com você, e eu quero fazer a oração que o pastor Charles Spurgeon sempre assim em sua igreja, para seus membros. No século XIX, se não estou equivocado, em Londres. E a oração é esta. Ore comigo, por favor. Senhor, sou culpável. Merezco tu ira. Senhor, não puedo salvar-me. Senhor, quero um novo coração e um espírito recto. Pero que puedo fazer? Senhor, não puedo fazer nada. Vem e obra em mim. El querer e el hacer tu buena voluntad. Obra em mim. Solo tú tienes el poder, yo lo sé, para salvar aún a este infeliz. ¿A quién y dónde huiré si no voy corriendo a ti? Pero desde mi alma clamo a tu nombre, temblando, pero creyendo. Me echo completamente sobre ti, oh Señor. Confío en la sangre y justicia de tu amado Hijo. Senhor Jesus, salva-me agora. Senhor Deus, salva-me agora. Em nome de tu amado Hijo, Jesucristo. Amém. 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 Essa é a obra de la graça eficaz. El llamado eficaz. Esse é o tema número 2. Um dulce e irresistível llamado. El llamado de Deus a seu coração. Você que orou comigo. Você que hizo essa oração de fé, creyendo, não em sua própria autossuficiência para se salvar, sino creyendo em Deus que te pode salvar de seus mais terríveis pecados. Você que orou comigo, busque uma igreja cerca de sua casa, uma igreja cristiana, uma igreja de fé protestante, uma igreja cristiana que predica a palavra, seja pequena ou seja grande, seja bem construída sob um lindo edifício, ou seja uma casa de oração pequena, sencilla. Busque um lugar de oração. Comparta com outros o que Deus hizo em sua vida. Comparta com outros o que Deus está fazendo em sua vida. Que antes odiava a Deus, agora lo amas a Deus. Que antes rechazava as coisas de Deus, agora quer as coisas de Deus. Comparta com outros o que está passando. Com seus amigos, com sua família. Comparta, hable com eles. Leia a palavra. O Evangelho está explicado, consigo na Bíblia. Se não puedes comprar agora, descargue da internet. Há muitos sítios, você vai buscar aí, vai às aplicações, descargue na Bíblia, empiece a ler a Bíblia.
Empiece a escuchar alabanzas. Busque a Deus. Busque se bautizar em águas. Você que não é bautizado todavia em uma igreja cristiana evangélica, busque o bautismo em águas. Hable com um pastor. Busque um missioneiro. Busque um líder de sua igreja. Você que é um adolescente, um jovem, involucre-se com as atividades juveniles da igreja. Há muitos jovens como você, senhorita. Há muitos jovens como você, homem, que estão involucrados com a obra da igreja, estão amando a Deus. Antes também não queria, pero Deus los chamou também essa maravilhosa graça. Como você está sendo chamado hoje? Busque uma igreja, busque a Deus. Que Deus os bendiga. Você que está vendo esse vídeo, estamos ensinando a série sobre o Evangelho de la Gracia. Esse é o segundo vídeo. Hemos hablado de um dulce e irresistível chamado, la gracia de Deus. Nuestro próximo encontro esta semana, eu vou falar sobre o ponto de número 3, um propósito eterno. Vamos ler Romanos capítulo 8 e vamos falar sobre que é esse propósito de Deus, por que Deus me chamou, que hice eu para receber a salvação, por que Deus me eligió. Será que eu hice algo bueno? Será que é por minha família ou por minha raça, por meu color de piel? Por que Deus me salvou? ¿Por que Deus me alcançou com salvação? Já que estava marchando rumo ao inferno, ¿por que Deus me salvou? Que hice eu? Esse é nosso próximo encontro. Esta é a série Evangelho de la Gracia. Eu sou Samuel Silva, gravando esse vídeo desde Bolívia. Que Deus nos bendiga. Estamos no mês de abril de 2020. Que Deus nos bendiga em Cristo. Paz do Senhor. Um chamado eficaz e irresistível. Bendiciones.